Aleluia. Então, o conhecimento é que vai fazer com que eu e tu possamos estar alertas e conhecer o tempo da visitação do Senhor, da segunda vinda do Senhor. Aleluia. Amém. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 37 a 39. Sim, amém. Mateus 24, 37 a 39. Assim diz a palavra do Senhor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Então, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Amém. Estamos a falar da vinda de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, para você entender a vinda de Cristo, você tem que voltar à fita. Não há como entender a vinda de Cristo hoje se você não for a voltar à fita. Como foi nos dias de Noé, será hoje. Será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda de Cristo será de igual forma que aconteceu nos tempos de Noé. Então, o que houve nos tempos de Noé? A Bíblia diz que nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas viviam a sua vida comum. As pessoas viviam como se não houvesse nenhum dilúvio. Noé tinha uma mensagem para as pessoas daquele tempo: arrependai-vos, arrependai-vos, convertei-vos o vosso caminho. Mas ninguém ouviu. Noé pregava: olha, vem aí a chuva, vem aí o dilúvio. Ninguém ouvia. Noé começou a construir a arca. Ninguém quis o ajudar. As pessoas zombavam dele. Se você for estudar a história de Noé, levou-lhe 40 anos para construir uma arca. É praticamente uma vida. Noé pregou por 40 anos, ninguém lhe deu ouvido. As pessoas estavam preocupadas em quê? Casar, trabalhar, negociar. Estavam a fazer a sua vida como se não houvesse um dia em que Deus julgaria a terra. Então a Bíblia nos chama a atenção, diz que os dias, ou a vinda de Cristo será como os dias de Noé. Ou seja, muitas pessoas vão estar ocupadas com seus afazeres. Muitas pessoas vão estar ocupadas a vender, a negociar, a comprar, a casar, a trabalhar. Vão estar ocupadas com muitas coisas que, mesmo sendo pregado o Evangelho, mesmo sendo ensinado, as pessoas não vão dar ouvidos. Vão pensar, E a Bíblia diz que até que Noé entrou na arca e fechou a porta. Aleluia. Amém. Meditando sobre este tema, eu percebi que se calhar quem está atrasado à vinda de Cristo somos nós.
Não houve dilúvio, ou seja, não houve dia de juízo antes de Noé terminar a arca. There is a duty, há uma tarefa, há um propósito que Deus deu a ti e a mim para cumprir. Deus poderia ter feito com que o dilúvio viesse em 5 anos se Noé tivesse terminado a arca em 5 anos. O dilúvio atrasou 40 anos, porque Noé levou 40 anos a construir a arca. Há momentos que Deus está à espera, só está à espera de nós terminarmos o que Ele disse para nós fazermos. For Him to step up. Para que Ele possa agir. E é perigoso quando nós não sabemos o que Deus nos deu para fazer. É muito mais perigoso. É melhor ser lento a fazer do que nem saber o que Deus quer que você faça. Ou seja, através dessas escrituras eu percebi que quem está atrasado à vinda de Cristo somos nós, os crentes. Lembra? A Bíblia diz, no sermão profético, lá mais à frente, no Mateus, diz que o fim virá quando este evangelho for ministrado em todos os cantos do mundo. A minha questão é, o evangelho está sendo ministrado em todos os cantos do mundo? Já foi? Não. Ainda não foi. Todas as pessoas sabem da existência de Cristo? Não. Significa que há um trabalho que nós não estamos a fazer. Nós queremos ir para o céu? Sim. Mas há um trabalho. Eu costumo dizer, sabe, no dia que nós aceitamos Jesus, no momento que você levanta as suas mãos e diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, nesse momento Deus tinha que te arrebatar para o céu. Por que Deus não te arrebata então? Porque é uma tarefa que você tem que fazer. Você conhece Jesus, mas o teu colega de trabalho conhece? Você conhece Jesus, mas aquela pessoa que está no teu carro, que você está a usar para ir para o trabalho, conhece a Cristo? Teve essa oportunidade, essa experiência de saber que Cristo salva, Cristo cura, Cristo é a vida. Você descobriu uma fonte e segurou-a para ti. Aleluia. Noé está a atrasar a vinda do dilúvio 40 anos a construir a obra dele. Deus disse Noé construa a arca, não disse construa em 40 anos. Mas ele levou 40 anos para fazer o que Deus lhe mandou fazer. E a Bíblia nos diz que o dilúvio veio quando ele entrou na arca e fechou a porta. O que está a atrasar a vinda de Cristo hoje? Quem está a atrasar a vinda de Cristo hoje? Somos nós. Nós, cada um de nós, temos já responsabilidade para a vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Volto a ler. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Amém. Noé entra na arca. Imediatamente, a chuva começa. Ninguém percebeu quando Noé entrou na arca. Mas todos perceberam que Noé estava a construir a arca. Aleluia. Amém. As pessoas têm que ver a manifestação da tua pregação. Eu costumo dizer que a nossa pregação não é muito falar, é viver. Há muitas pessoas que pregam hoje, mas se você for observar a vida dessas pessoas, a vida dessas pessoas conduzem a muitos, até os que já eram crentes, a desistirem da fé. Se Alex é assim, que se diz crente, essa coisa de ser crente não vale a pena. É para eu ser crente, para ser igual a Kylie. Há muitos que desistem da fé pela nossa forma de viver, pelo nosso caráter,
Porque a maior pregação hoje não está em falar, está na vida, na tua forma de viver. Muitas pessoas hoje já não leem a Bíblia, leem aos crentes. Qual é a leitura que os descrentes fazem de nós? Eu arrisco-me a dizer que a maior parte dos descrentes tem uma leitura negativa dos crentes. Nós não conseguimos, através da nossa vida, encorajar ao outro a ser cristão. Sabe, alguém tem que olhar para ti e cobiçar ser igual a ti. Aquela menina, o que tem, sabe? Eu gosto de estar com ela, eu gosto de falar com ela, eu gostava de ser igual a ela. Listen, José sozinho foi para a casa de Potifar, no meio de todos os serviçais da casa, ele destacou-se. Lhe mandaram para a cadeia, no meio dos presidiários, não é? Ele destacou-se. Por que nós não estamos a nos destacar? Listen, José não tinha o Espírito Santo. Na altura o Espírito Santo não havia sido derramado sobre ele. Ele apenas tinha o conhecimento de um Deus, que era Deus do seu pai, Jacó. Mas mesmo assim, ele destacava-se em qualquer lugar que a planta do pé dele pisava. Tu e eu temos o Espírito Santo. Mas há quem nem quer estar ao nosso lado. We have a work to do. Temos um trabalho que estamos a falhar. Temos um trabalho e estamos a falhar. É um trabalho. Segundo, nós temos que remir os tempos. A remissão dos tempos é entender em que tempos nós estamos. As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas, como diz a Bíblia, que as pessoas vão estar preocupadas com os seus afazeres. Significa que estamos o quê? Estamos próximos. Aleluia. Amém. A vinda do Senhor está o quê? Está muito próximo. Aleluia. Então, remir os tempos. As coisas mudam com o tempo. Mas nós não mudamos. Este tem sido o grande problema. Aleluia. A Bíblia, quando diz para nós voltarmos ao tempo de Noé, não está a dizer para nós vivemos o tempo de Noé. Está a dizer para nós estudarmos o que aconteceu pós-dilúvio e anterior ao dilúvio. O que houve nessas duas fases? É apenas para nós analisarmos e trazermos para os dias de hoje. No dia de hoje, você tem que analisar o que está a acontecer. O que está a acontecer agora? As pessoas estão muito ocupadas. As pessoas estão muito ocupadas. Se nós formos a pegar o celular e ligar para as pessoas que não estão aqui no culto, vão sempre nos dizer que tem alguma coisa para fazer. Even in the day of the Lord, até no dia do Senhor, there is something to do. Lembram da lei Sabaf? Em que você podia fazer tudo na segunda, terça, quarta, quinta, mas no sábado não se podia fazer. Até o animal não podia ir ao pasto. Hoje corrompemos a lei até próprio do descanso. Deus deu a lei de sábado porque Ele mesmo, como Deus, descansou da sua própria obra. Há pessoas neste país que trabalham 7 dias a 7 dias. Cegas pela ganância, cegas porque estamos a precisar mais. Precisamos mais de dinheiro, precisamos mais daquilo, precisamos mais daquilo. É o que está a acontecer. E a Bíblia, quando nos exorta, devemos remir o tempo. Nós devemos analisar. Senhor, os tempos mudaram, mas a nossa mentalidade não mudou. A mentalidade das pessoas não mudou. Continua a mesma mentalidade das pessoas que viveram no tempo de Noé.
As pessoas não param para pensar quais são as prioridades. As pessoas não param para ver o que mais irá lhes beneficiar. É por isso que há um ditado que diz: muitos correm, perdem o tempo e a vida, ou seja, a saúde, atrás de dinheiro, e depois perde o dinheiro atrás da saúde ou atrás do tempo perdido. Aleluia. Então, se nós não mudarmos, vamos correr o tempo, o perigo de ficarmos obsoletos. Ou seja, não percebemos ou não acompanhamos o tempo. Claro que as ocupações que nos ocupam hoje são as mesmas que ocupavam, mas hoje é de uma forma mais dinâmica e mais fácil. Por quê? Até o teu tempo de descanso, mano, estás em casa, vai entrar uma mensagem no teu celular, pegas o celular, o teu tempo de descanso, que podes ter dito, olha, eu vou descansar 8 horas, já passas 3 horas já a rolar ao telefone. E nem te apercebes. Hoje em dia, fizeram muita coisa com uma única intenção: roubar-te o tempo. O Facebook vai roubar-te o tempo, o Instagram vai roubar-te o tempo, o WhatsApp vai roubar-te. Tudo isso está a fazer o quê? Está a drenar o nosso tempo. Lembra-se? Quando nós nos aplicamos mais a estas coisas que drenam o nosso tempo, há uma coisa principal que nós deixamos de fazer. A obra que o Senhor deu. Noé, construa a arca. Noé, construa a arca. E é interessante, porque a arca é para entrar Noé e a família. Ou seja, nós deixamos de construir uma coisa que vai ser benéfica para nós mesmos. Não é para o outro. Antes para nós. Antes para os nossos. Porque há muita coisa que Satanás colocou. Eu vou dizer assim, embora o Facebook, o WhatsApp, todas essas tecnologias tenham a mão de Deus. Mas em tudo que tem a mão de Deus, Satanás também quer colocar a mão. A Bíblia diz que o Senhor plantou e o inimigo veio de noite e fez o quê? Colocou o joio no meio. Tudo que é da mão do Senhor, Satanás quer meter a mão também no meio. E o Senhor retirou o joio? Não. Deixem crescer juntos. Então, há coisas que o Senhor não vai nos livrar. Ele quer que a gente cresça com joio, mas tem que partir de nós o discernir. Que isto está a roubar tempo. Isto está a roubar-me tempo precioso que eu devia estar a fazer o quê? A construir a minha arca. Há uma arca que foi ordenada para que Noé construísse. Mas há uma arca que Deus ordena eu e tu a construir. A minha questão é o quanto anda a tua construção? Alguns pararam na fundação. O quanto anda a tua construção? Os tempos mudaram. Devemos acompanhar e remir os tempos, analisar os tempos, para perceber quais são as estratégias do inimigo para roubar a coisa mais preciosa que o Senhor nos tem dado, a ordem mais preciosa que o Senhor nos tem dado, o ministério mais precioso que nos tem dado, a construção da arca. Porque o Senhor só virá quando nós terminamos de construir a arca e entramos nela. Aí o dilúvio virá. Aí o Senhor virá. O Senhor quer garantir que você e eu estejamos o quê? Antes, primeiramente, seguros. Que a ira do Senhor não te consuma. Aleluia. Amém. Então Deus só virá quando eu e tu estivermos prontos.
A questão é, será que estamos prontos? Se Deus descer agora, vamos para o céu? Eu diria que sim, pela graça. Pela graça. Vamos ser aquele aluno que passa por 9,5. Tem que lhe arrastar para passar. Deus quer isso? Não. Deus diz, work your salvation. Work your salvation é trabalha a tua salvação. Trabalha a tua salvação. Não está a dizer com isso que a salvação vem pelas obras. Não está a dizer com isso que você não será salvo. Mas a Bíblia diz que aquele que chegar ao fim, dar-lhe um galardão. Ou seja, há uma premiação no final. Vocês sabem que sempre que se envolve uma premiação, existe primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. As pessoas pensam que no céu vamos ser todos iguais. É mentira. It's a lie. We will not be different. Cada um terá o seu galardão. Cada um terá a sua premiação. According to the works. Você não vai ser salvo pela obra, but you will be rewarded. Você vai ser recompensado através das tuas obras. Aleluia. Estão os patriarcas. Quando Jesus orou no Monte da Transfiguração, apareceram a ele Moisés, apareceu a ele Elias. Eram homens comuns como nós. But they have worked. Eles andaram. Eles têm um galardão que agora Deus já fala por intermédio deles. Jesus está aí a querer ver a presença do Pai. Deus manda eles. Vamos lá falar com o menino lá abaixo. Aleluia. Há um galardão. A Bíblia já diz, Jesus próprio disse isso. Disse, qualquer um que quiser ser maior no reino dos céus, faça o quê? Que sirva ao outro. Há um galardão. Jesus não teria dito qualquer um que quiser ser maior, se não existisse uma pessoa no reino dos céus que fosse menor. Significa que no reino dos céus existe maior e existe menores. Até na própria Bíblia nós designamos profetas maiores, profetas menores. In the Bible. They are all prophets. São todos profetas. Mas há uns que são maiores e há outros que são menores. Aleluia. Então, nós temos que saber remer o tempo. Há uma questão muito interessante que diz: você não vai colocar o vinho novo em odres velhos, muito menos fazer o renovo numa roupa nova com trapos velhos. Ou seja, não queira se defender das artimanhas de Satanás com os truques antigos dos nossos patriarcas. Satanás também fez o quê? Modernizou-se. Há coisas que parecem bem ou boas ao nosso olho, mas que não passam apenas de truques de Satanás para nos engordar. Através do quê? De roubar a coisa mais preciosa, que é o nosso tempo. O nosso tempo. Aleluia. Nós não sabemos qual é o tempo que o Senhor nos tem dado. Se são 20 anos, são 30 anos, são 40 anos, não sabemos. Mas sabemos que o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na terra. E o tempo com Deus é a coisa mais preciosa ainda. Jesus disse aos seus discípulos: vocês não conseguem orar comigo só por 1 hora. Está entendendo? Vocês não conseguem estar com o Pai só por 1 hora, apenas por 1 hora. Na casa, a Marta, a Maria, outra preocupada em arrumar as coisas, em preparar a refeição, que é uma coisa boa, porque no final Jesus quer comer, os discípulos querem comer. Mas Jesus diz: não, ela escolheu o melhor lugar. Não te importas que ela venha me ajudar? Não me importo. Ela escolheu o melhor lugar. Isso é bom que estás a fazer, mas o melhor lugar é estar aos pés de Jesus. Então nós devemos remir o tempo, devemos analisar o tempo, devemos estudar o tempo em que nós estamos. Que há muita coisa que é boa, que é necessária, que
it's a must, devemos fazer. Mas essas coisas são distrações, muitas delas, para roubar um tempo mais precioso, que é o tempo de estar onde? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus você vai estar a fazer o quê? Construir a tua arca. Para quem entrar? You. Yourself with your family. Ele entrou, ele e a família. É por isso que a Bíblia diz que se você crer no teu coração, confessar com a tua boca que o Senhor Jesus é Salvador, então serás salvo tu e a tua casa. Se você não construir a arca, até a tua própria vida está em perigo. Vamos esquecer da tua família, porque há pessoas que dizem, se minha família é que a salvação é individual. É mentira, nunca foi individual, a salvação é coletiva. A salvação nunca foi individual. Por um homem, o mundo todo esteve em pecado. Por um homem, todos nós. A salvação nunca foi individual. Também a perdição nunca foi individual. Há quem está-se a perder porque a tua boca está calada. Há quem está-se a perder porque a tua vida ainda não reflete a luz que está em ti. A Bíblia diz que não adianta levar uma luz e colocar aonde? Por baixo do quê? Do tapete. A luz tem que se colocar em lugares mais altos. Para que quê? Para que ilumine a casa. E uma casa, quando a Bíblia fala de casa, está falando de uma família. Família Gumancase, não é? Família Xiziane, família Matola. Uma pessoa só convertida pode converter toda a família. Uma e única pessoa. Se a luz estiver aonde? Em cima. Muitas vezes nós temos a luz, a lâmpada acesa, mas por baixo do tapete. Não está a beneficiar a ninguém. Nem a ti. Porque debaixo do tapete você também andará em quê? Em trevas. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu escrevi uma coisa interessante ao meditar nisto. O crente vive consciente que vai ao céu, mas não vive consciente dos céus. Os céus estão em cada dia, em cada passo, em cada respiração. Muitos dizem que querem ir para o céu. Ok, não há nenhum mal nisso. Mas há um segredo que Jesus deu a todos nós, numa oração que Ele mesmo ensinou aos discípulos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois diz, Venha a nós o nosso reino. seja feita a Feita tua. a sua vontade. Aqui na terra como é no céu. Você quer ir para o céu, mas Deus desceu do céu. Aleluia. Amém. Os céus é para serem manifestos na terra. Como é que os céus vão ser manifestos na terra? Através da tua vida. Você que tem que manifestar o caráter do quê? Dos céus aonde? Na terra. É por isso que somos chamados de embaixadores de quê? De Cristo. Aleluia. Amém. Então, aquilo que eu escrevi aqui, que os céus estão em cada dia, em cada respirar, em cada passo, em cada decisão, estão os céus. Porque é nisso que as pessoas vão olhar. Vão ver, não, esta pessoa tem um caráter dos céus. Sabe, os nossos ancestrais fizeram com que nações se curvassem para Cristo. Uma única pessoa. Os reis, vou assim dizer, chegaram a dizer, olha, neste reinado, neste reino, não se adora nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Shadraque, Mechaque e Abednego. Proibição de culto a outros deuses, a não ser o quê? O Deus de Daniel. Aleluia. Por quê? Porque foram homens que conseguiram manifestar o quê? Os céus na terra. É o que Deus quer. Deus quer que a gente vá ao céu? Sim. Mas antes,
Ele quer que a gente manifeste os céus aqui. Aleluia. Amém. Noé, em toda a sua vida, trabalhou consciente do dilúvio, trabalhou duro e esteve preparado para a chegada do Senhor. Nós sabemos que Deus vai vir, que Jesus virá, mas trabalhamos de uma forma negligente, de uma forma nécia, de uma forma que não interessa a ninguém. We know Jesus is coming. Sabemos que Ele virá. E trabalhamos como se a vinda dele não está relacionada à nossa atitude. Noé trabalhou durante os seus 40 anos a trabalhar duramente, a saber que o dilúvio vem. Saber, I have to finish this work, tenho que terminar essa obra, porque vem aí o dilúvio. Eu tenho que acabar. Será que nós trabalhamos do mesmo jeito que este homem? Jesus vem, sim, Ele vem. Mas o que estamos a fazer para apressar a vinda dele? Ou estamos a contribuir para retardar ainda mais a vinda de Jesus? Aleluia. É nisso que eu quero que estejamos conscientes nesta manhã. Aleluia. Agora, vamos nos focar para a vinda de Jesus. Esta seria a segunda vinda, right? Como é que foi a primeira vinda? Não é? Como é que foi a primeira vinda? Através do quê? Da Virgem Maria. Aleluia. Amém. Na primeira vinda, a Bíblia fala de, vou dizer, 2 grupos de pessoas. Mas, na verdade, é uma pessoa e um grupo. Eram as únicas pessoas que sabiam que Jesus está a vir. Pessoas que remiam o tempo. Pessoas que entendiam. Sabe, a Bíblia diz que nós não sabemos nem a hora, nem o tempo, nem o dia em que Jesus virá. Mas sabemos sem saber que sabemos. Compliquei. How? É Mateus 2. Mateus 2, estamos em Mateus, né? Até nem vamos abrir isso, eu só vou falar disso. Mateus 2 fala dos magos do Oriente. Aleluia. Fala dos magos do Oriente. Este é o primeiro grupo que sabia da vinda de Jesus. Não eram cristãos. Não tinham o Espírito Santo. They knew Jesus is coming. Chegaram a Herodes e disseram: estamos aqui porque nasceu um menino. Herodes ficou perturbado, mandou chamar todos os sábios, tudo, dizer o que dizem as profecias. Dizem que vai nascer um menino na área de Belém e que vai ser um rei. Ok, magos, vão, procurem por esse menino e depois venham me dizer. Eram magos do Oriente. Essas pessoas eram astrólogos, eram adivinhos, não tinha nada a ver com Cristo. But they knew Jesus is coming. Sabe, há descrentes que vão saber exatamente quando é que Jesus vem, mais do que pessoas cheias do Espírito. Pessoas que oram em língua. Pessoas que chantam fire everywhere. They will miss. Por quê? Porque não estão a remir o tempo. Estes remiram o tempo. Como é que vocês sabem que ele está a ver? We are following his star. Estamos a seguir a estrela dele. A estrela. Sim, esta é a estrela do menino. E a Bíblia diz que seguiram a estrela, chegaram em Belém, quando viram a estrela, alegraram-se e entraram para um estábulo, acharam o menino e adoraram o menino. Eles nem duvidaram que era o menino. Como é que um rei vai nascer num estábulo, num curral? Viram a estrela,
a apontar, entraram, adoraram, tiraram o seu tesouro, deram presentes a Jesus. Ouro, a Bíblia fala de ouro e muitas outras preciosidades que foram oferecidas a Jesus. Ainda beber. They knew it, mas eram magos, astrólogos. Aleluia! Porque eram pessoas que remiam o tempo, eram pessoas que estudavam o tempo. Esta é a importância de estudar o tempo, a importância de saber em que tempo a gente está a viver. Observar, o mundo agora está cabeças viradas para o ar. A segunda pessoa que sabia do nascimento de Jesus está no livro de Lucas. Esta temos que ler. Este livro temos que ler. Lucas também 2, versículo 25. Lucas 2, versículo 25. Aleluia. Lucas 2, a partir do versículo 25, vamos até o 35. Assim diz a palavra do Senhor em Lucas 2, capítulo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais o trouxeram ao menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Até 35, né? 35, sim. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aleluia. Este é o segundo grupo, que na verdade é um homem. Chamava-se Simeão. A palavra Simeão no hebraico significa ouvinte. Aleluia. Ouvinte. E ele havia recebido pelo Espírito do Senhor. A Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito, era um homem temente ao Senhor e cheio do Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo ele falou que ele não morreria sem antes ver o que? A salvação de Israel. E a Bíblia no versículo 27 diz: E pelo Espírito foi ao templo. Quem ouve ao Espírito é guiado pelo Espírito. Ele, pelo Espírito, embora Deus havia lhe falado antes que ele não morreria sem ver a salvação de Israel, não disse quando isso ia acontecer. Pelo Espírito, ele foi guiado, foi conduzido a ir para o templo. E quando chegou lá, olhou para Jesus, que era bebê, pegou no bebê e consagrou a Jesus. Olhou e disse: Eis que os meus olhos já viram a salvação, a consolação dos filhos de Israel.
Sabe, quando você for a ter o Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo, o dia do Senhor não vai te ser surpresa. A Bíblia diz que ninguém sabe quando é que vem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Somente quem? Deus. Somente Deus é que sabe quando é que isso vai acontecer. Mas a Bíblia também diz uma coisa importante. Diz, não existe quem conheça o espírito do homem, a não ser os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem. Assim, não existe... Assim, o Espírito Santo também conhece os pensamentos de quem? De Deus. Sim, o Espírito Santo. Sim, conhece os pensamentos de Deus. Ou seja, se você está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus, o Espírito Santo, se você for um semeão, um ouvinte, então